Olá, alunos do Conselheiro Rodrigues Alves. Eu sou o professor Jorge. Este ano estarei com vocês, no primeiro ano do ensino médio, tendo aula de matemática. Eu já tenho 3 anos que trabalho no Conselheiro Rodrigues Alves. Trabalhei muitas vezes no período noturno e do ano passado para cá estou mais no período da manhã. E com vocês, este ano eu inicio os trabalhos aí de matemática. No início de forma remota, até porque eu sou de grupo de risco, minha família também é de grupo de risco, mas sempre voltado para o melhor para vocês. A gente está preparando os conteúdos, enviando através do e-mail de vocês, preparando vídeos, preparando apresentações, formulários de avaliação, tudo para que você tenha sempre o melhor. Neste primeiro momento, eu faço com vocês as boas-vindas. Quero desejar a vocês uma boa volta às aulas. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e que possamos juntos crescer neste ano em todos os sentidos, retomando todas as nossas atividades, retomando os nossos estudos, as nossas diversões, né? Mas sempre com aquela segurança de estar presente no ambiente, não, não dando motivo para que a doença nos atinja. Neste primeiro momento, quero desejar a vocês que logo, logo estejamos juntos, mas por enquanto que a gente possa estar de forma remota, mas também de forma segura. Eu digo a vocês 3 atitudes fundamentais para este ano. Nós vamos aprender a um ressignificado, quer dizer, nós vamos retomar os assuntos que nós deixamos aí para trás, vamos aprender, vamos explorar. São as atitudes que nós temos que desenvolver durante esse ano. E em termos de conteúdo, nós iniciamos o ano fazendo uma retomada dos conjuntos numéricos. Analisaremos também o conjunto dos números racionais, os irracionais e os números reais, tão importantes no nosso dia a dia. Desde que você começou o seu estudo de matemática, você já se deparou com o problema de contagem. E para contar coisas, o ser humano se faz uso dos números. Mas para estudar os números, conjuntos numéricos, não é tão fácil assim. Há necessidade de que nós organizemos esses números. Organizemos esses números de tal forma que possamos estudar as suas propriedades em conjunto. É por esse motivo que os conjuntos numéricos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais foram separados em conjuntos para que o seu estudo se torne mais facilmente difundido aos nossos alunos. Dessa forma, nós podemos fazer uma análise em particular de determinado conjunto e ampliando essa ideia para os demais. As primeiras organizações sociais, elas já se depararam com a necessidade de registrar acontecimentos, fatos e quantidades. Dessa forma, cada civilização criou símbolos que apresentassem palavras, situações e números. A representação de quantidades tornou-se cada vez mais complexa à medida que surgiam necessidades menos elementares. Por exemplo, conhecer a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência, que hoje nós definimos aí como sendo o número π.
Toda vez que nós dividimos o comprimento pelo diâmetro de uma circunferência, nós obtemos um número elementar. Esse número elementar foi dado o nome para ele de número π. Esse é um exemplo, então, de uma representação numérica de algo que está presente na natureza. Outra coisa importante é que o avanço no estudo da álgebra e processo de resolução de equações, a necessidade de organizar os números em grupos ou em conjuntos. Então, a necessidade de que você resolver uma equação, resolver um problema de álgebra, que os conjuntos numéricos estejam separados por conjuntos, para que a gente possa dar uma organização melhor do estudo desses entes matemáticos. Dessa forma, então, foram criados os conjuntos numéricos, que vocês já conhecem, os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, os positivos inteiros a partir do zero, os números inteiros, os naturais mais os números negativos, os racionais, que são os naturais, mais as frações e dízimas periódicas, e os irracionais, que são as raízes não inteiras e dízimas, que não são periódicas. A esse conjunto de números, naturais, inteiros, racionais e irracionais, nós conhecemos como sendo números reais. Então, o conjunto de números que nós conhecemos no nosso dia a dia, eles são conhecidos como números reais. Mas em termos de estudo, foram criados conjuntos separados para facilitar o seu estudo, observar as suas propriedades e, dentro desses conjuntos, poder realizar todas as operações, a resolução de problemas, resolução de equações. Né? Nós temos então o conjunto dos números reais, que é formado pelos naturais, pelos inteiros, os racionais e os irracionais, aqui representados pela letra R para reais, N para naturais, Z para inteiros, Q para racionais e I para irracionais. Vamos analisar os números racionais. Os números naturais e os números inteiros, eles também são racionais. Por esse motivo, todo estudo que se faz sobre números racionais, estaremos fazendo análise para os números naturais e inteiros também. Os números racionais, representados pela letra Q, ele reúne números que podem ser escritos na forma de uma fração da forma P sobre Q, sendo P e Q números inteiros, sendo que o Q ele não pode ser zero, ele tem que ser um número diferente de zero. Significa que eu não tenho um número racional da forma 3 sobre zero, por exemplo. A parte do denominador da fração, ela não pode ser o número zero. Então, nós temos como exemplo de números racionais o zero, o mais ou menos um, mais ou menos meio, mais ou menos um terço, mais ou menos dois, mais ou menos dois terços, mais ou menos dois quintos, mais ou menos três, mais ou menos três meios, mais ou menos três quartos. Repare que todos esses números, eles são escritos na forma fracionária. Mesmo o 0, o 1, o 2 e o 3, que não tem o denominador, mas eles são considerados, eles são números racionais também, porque eu posso escrever, por exemplo, o número 2 como sendo 2 sobre 1. Né? Com isso eu tenho a sua escrita fracionária também. Para a nossa primeira atividade, então, 5 figuras que têm a parte vermelha como sendo um terço. Observe essa primeira figura, que eu tenho em 3 partes, eu tenho 2 que são vermelhas. Então aqui eu tenho a representação da fração 2 terços, né? Que o numerador ele representa quantas partes do todo eu estou considerando. Nesse caso da parte vermelha, 2 partes em 3 são vermelhas. Então eu tenho a fração 2 terços. Agora observe essa outra figura.
Essa outra figura ela foi dividida em duas partes iguais, onde eu tenho uma parte vermelha e uma parte que não é vermelha. Portanto, aqui eu tenho a representação em vermelho de um meio, metade. Metade da figura ela é vermelha. Essa outra figura ela apresenta três partes e das três partes uma delas é vermelha. Então, essa é uma figura, uma das cinco figuras que aparecem para a gente. Essa é uma figura que tem a fração 1/3 como a representação da parte em vermelho. Para essa outra figura também temos três partes e delas uma está sendo vermelha. No caso também tem então a fração 1/3. É a segunda figura que temos. Já para essa figura, temos a figura dividida em cinco partes iguais. As cinco partes iguais, três estão pintadas de vermelho. Portanto, representa a fração 3/5. Não é o que a gente está buscando. Essa outra figura, ela está dividida em três partes iguais, três cubos. E das três partes do todo, uma delas está pintada de vermelho. Então essa é uma figura que nos interessa. A fração 1/3 está aí representada. Essa figura, formada por três losangos, ela tem uma parte pintada. Então, de três losangos, uma está pintado. Então, no caso, eu tenho 1/3 também a representação em vermelho. Temos aí a quarta figura já. Para essa figura, dividida em três partes, temos duas pintadas de vermelho. Portanto, temos a fração 2/3. Essa outra figura está dividida em três partes iguais. Visualmente nós podemos enxergar isso, né? Uma delas está vermelho, então no caso eu tenho a representação da fração 1/3. Mas essa última figura, eu não tenho as três partes divididas igualmente. Olha, então repare, importantíssimo na definição de uma fração. A parte do todo ela precisa ser dividida em partes iguais. Como aqui eu não tenho a divisão de partes iguais, eu não tenho como dizer que a parte vermelha ela corresponde a alguma coisa das partes iguais. O conjunto dos números racionais, eles são representados por números escritos na forma de frações irredutíveis. Os naturais, os inteiros, os decimais finitos, os decimais infinitos e periódicos são os exemplos de números racionais. Então, dessa forma, identificar um número racional, ele pode ser facilmente feito pela sua forma fracionária ou sua forma decimal. Os naturais, porque eles podem ser escritos numa fração de denominador igual a 1. Os inteiros também, denominador igual a 1. As frações propriamente ditas, né, que podem ser escritas tanto na forma irredutível ou não. Se ela for possível reduzir, eu posso reduzir uma fração. Os decimais finitos, onde eu tenho uma quantidade finita de casas decimais, e os decimais infinitos, que eu tenho uma quantidade de casas decimais infinitas, mas que existe sempre um determinado período, quer dizer, algo que está sempre repetindo após a vírgula. Representação decimal de números racionais. Bom, o número racional escrito na forma fracionária, ele pode ser escrito na forma decimal, com o uso da vírgula. Para tanto, eu preciso pegar o numerador e dividir pelo denominador. É uma divisão comum que a gente faz desde o início lá do ensino fundamental inicial. Por exemplo, 5/8 é o mesmo que 5 dividido por 8. Mas 5 dividido por 8 não dá para dividir, dá zero. Eu coloco uma vírgula e um zero ao lado do 5 para continuar a divisão. Vou agora dividir 50 por 8. 50 por 8 vai dar 6. 6 vezes 8, 48. Eu tenho um resto
de 2 unidades. Bom, mas eu quero continuar essa conta. Eu vou então acrescentar um zero ao lado do 20 e dividir 20 por 8, que eu vou obter 2. 2 vezes 8, 16. Obtenho o resto, 4. Continuando a divisão ainda, eu consigo colocar um zero ali ao lado. Tenho 40. 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40. Resto zero. Eu terminei a divisão. Portanto, 5 oitavos significa na forma decimal 0,625 ou 625 milésimo. Esse é um exemplo de uma decimal exata, porque ela tem uma quantidade finita de casas decimais. Já nesse outro exemplo, observe a fração 5 terços. Para obter a sua forma decimal, eu preciso dividir 5 por 3. E dividindo 5 por 3, vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Eu vou ter resto 2. Se eu quero continuar essa conta, eu vou colocar a vírgula e um zero ao lado do 2. Portanto, eu vou dividir 20 por 3. E 20 por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Eu vou obter o resto 2. Observem que o resto 2 ele já apareceu na primeira parte. Significa que eu vou sempre continuar agora a ter, colocar um zero, dar 20, o quociente vai dar 6, vai sobrar resto 2. Então isso vai se repetindo indefinidamente. Então 5 dividido por 3 é 1,6666 infinito. Esse é um exemplo de uma decimal infinita ou uma dízima periódica. Nessa dízima periódica, é importante observar que o número 6 que se repete, ele é o período dessa dízima periódica. E os 5 terços é a fração que gera a dízima periódica. Da mesma forma, nós podemos representar o número na forma fracionária a partir de um número decimal exato. Por exemplo, 0,85. 0,85 é o mesmo que 0,85 sobre 1. Eu posso observar que é 0,85 sobre 1,00. Nesse caso, é 85 centésimo. Posso eliminar a vírgula dos dois casos, ou então multiplicar numerador e denominador por 100. E simplificando 85 por 100, dividindo por 5 o numerador e por 5 o denominador, eu obtenho a fração irredutível 17 vinteavos. Então, o número decimal 85 centésimos é o mesmo que 17 vinteavos na forma fracionária. Os decimais infinitos também podem ser representados na forma fracionária. Observem esses exemplos. 0,1111, que também pode ser representado por 0,1 com a barra sobre ele. Isso é igual a 1 nono. 0,5555, que é o mesmo que 0,5 com a barra, indicando que o período da decimal é 5 nonos. 0,6666, 0,6 com barra, é igual a 6 sobre 9. Essa fração ela não está na forma irredutível. Eu posso reduzir dividindo o numerador e o denominador por 3, obtendo 2 terços. De uma maneira geral, para esse tipo de número decimal infinito periódico, onde logo após a vírgula eu tenho um algarismo que se repete, ela será sempre transformada em número fracionário da forma o período dividido por 9. Como no exemplo, primeiro exemplo, o período é 1, portanto a fração é 1 sobre 9. Na segunda, o período é 5, fração 5 sobre 9. Na terceira, o período é 6, a fração é 6 sobre 9. Eu posso estender isso para mais casas decimais. Olha esses exemplos. Na primeira dízima periódica, o que se repete é o número 13. Então, o período é 13 e a fração geratriz é 13 sobre 99. Na segunda
o período é 47 e a fração geratriz é 47 por 99. Na terceira é 25, então 25 por 99. Então veja que o período aí, nesse caso, ele é duplo. Dois algarismos se repetem. A parte inteira, nesse caso, é igual a zero. Para esses exemplos, a fração geratriz será o período dividido por 99. Números irracionais. Os números irracionais ele vai englobar números que são decimais infinitos e não periódicos, ou seja, números que não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Os números irracionais eles aparecem no nosso dia a dia na forma de radicais, onde a raiz ela não é exata, em números especiais, como π, e, que é o número de Euler, e as decimais infinitas, mas que não têm um período, como esse exemplo, 1,98, 198, 298, 398. Então a gente não tem um período repetindo sempre. Alguma coisa diferente acontece após a vírgula. Ou então na forma de fração, mas quando um denominador ou um numerador é formado por um radical que não é exato. Tá? Então, números irracionais são fáceis a gente observar a sua ocorrência. São aqueles números que ou eles estão representados na forma de radical, com raiz não exata, ou são números especiais, onde são dados símbolos especiais para eles, como o número π, o número e, o número φ. Né? São números especiais. E aqueles onde a parte decimal ela não forma um período. E os números reais? Os números reais ele é a reunião do conjunto dos números racionais com os números irracionais. Então, juntando todos os números racionais com todos os números irracionais, nós temos um conjunto maior, ou que engloba todos eles, que é o conjunto dos números reais. Exemplo de números reais: número 2, ele é real porque ele é racional. Menos 17 é real porque ele é racional, é um número inteiro. 3 oitavos é uma fração, portanto é racional. Se ele é racional, ele também é chamado de real. Menos 1,75 é uma decimal exata, portanto é um número racional. Se ele é racional, ele é real. A dízima periódica 4,6666, que é um número decimal periódico infinito, de período 6. Ele é racional, portanto ele é real. O raiz de 3, que é uma raiz quadrada que não é exata, então não é racional, ele é irracional. Se ele é irracional, ele é real também. O número π, um número especial, então ele é um número real. O número e, número real. Esse outro número, 1,98, 198, 298, infinito, também é irracional. E a fração 2 raiz de 7 também é um número irracional, portanto é um número real. Que tal você exercitar um pouco? No caderno do aluno que você recebeu da escola, se ainda não recebeu, você pode retirar. Aprender Sempre, volume 1. Nós temos lá questões nas páginas 56 a 63 que vão te ajudar a melhorar o seu conhecimento ou então já colocar você em ritmo do que a gente precisa. Desejamos a você bons estudos este ano. Qualquer dúvida, você pode mandar mensagem para o meu e-mail jorgemaurilio@profeducacau.sp.gov.br. Outra forma de você também mandar comunicado com dúvidas é através do centro de mídia. Você pode entrar lá nas turmas, localiza a sua turma e deixe a sua mensagem lá. Quero desejar a vocês um bom ano, um bom retorno, que logo possamos estar juntos, mas nesse momento desejo a vocês que se cuidem. Tenham uma boa semana.